Ó, na aula 13 aí, pessoal, talvez ele não esteja no índice lá do banco de dados 2. É só colocar aqui no pesquisa, por favor, ó, aula 13. Tá? E aí ele vai achar aqui, ó, banco de dados 2, aula 13. A gente, na verdade, vai tentar fazer um debug com esse cara aqui. Tá? O que é debugar? Vocês já viram que nas IDEs que vocês já trabalham, é possível executar passo a passo, não é? Os programas que vocês têm. Na verdade, é mais ou menos isso que vai acontecer aqui com a gente trabalhar, como a gente vai estar trabalhando com o PLSQL. Só que para isso, o que acontece, pessoal? A gente não consegue só debugar com aquele usuário HR. A gente vai precisar fazer esses comandos aqui, ó. Para isso, vocês vão precisar ir lá no prompt, realmente lá no PLSQL e digitar esses comandos aqui, ó. Tá? Eu vou acessar remoto aqui, ó, o servidorzinho lá, tá? Porque eu não tenho na minha máquina. Deixa eu dar um load aqui, vamos ver. Acho que é esse daqui mesmo. Tá, ó. Nesse caso aqui, é como se eu tivesse a mesma coisa que vocês utilizando aí o prompt. Tá? Ok? Se ele pedir login, provavelmente ele não vai pedir porque vocês já vão estar dentro do PLSQL. É Oracle e Oracle. Ok? Depois, ó, eu já vou estar aqui nessa janela, ó. SQL Plus barra SysDBA. Aqui é a mesma coisa agora. SQL Plus barra SysDBA. Beleza, ó? Vou estar entrando agora dentro do PLSQL. Ok? Agora aqui, ó, a gente vai precisar dar o que? Dar um grant. O grant serve para quê? Para a gente poder justamente conceder debug para qualquer procedure para o HR. Tá? Então, ó, grant debug any procedure to HR. Ponto e vírgula. Beleza. Foi aqui, ó. Grant sucedido. Tá? Depois, mais uma vez, grant debug connect session to HR. Ponto e vírgula. Enter. Ó. Grant suced. Tá? Beleza. Então aqui a gente fez o que? As duas concessões para ele poder debugar procedure e para ele pegar e conseguir fazer a conexão em uma sessão. Quem? O HR. O HR, lembrando, ele é um usuário comum, tá? Por isso que a gente precisa pegar e fazer o quê? Dar concessão a ele de debug, nesse caso aqui. Senão ele não iria conseguir. Ok? Quem está fazendo isso é o SysDBA, né? Ó, que é o que a gente conectou aqui dentro da do nosso PLSQL. Beleza? Sim? Aqui então, ó, vou minimizar esse cara, tá? E aí a gente vai continuar aqui, ó. Bom, para a gente poder fazer o debug de uma procedure, nesse caso aqui ele está dando o exemplo daquela SP Employee 100, correto? Ó. O que a gente faz? Depois de ela já estar compilada, tá? Eu preciso ter a minha procedure, então, no mínimo criada. Ou seja, erro de sintaxe não pode existir mais. Eu vou clicar em cima da procedure, o PLSQL vai me abrir o código aqui, ó, tá? Posteriormente, a gente vai colocar um breakpoint aqui, ó. É a mesma coisa que o Visual Studio funciona. Basicamente, o Eclipse é da mesma forma. Você coloca o breakpoint e depois você vai clicar em cima desse cara aqui, ó, no debug, que é uma joaninha aqui, eu acho, o formato dele aqui, ó. Com esse cara aqui quer dizer, olha, agora, em vez de executar a procedure, você vai executar em modo debug, tá? Passo a passo. Para depois você vir aqui, ó, e debugando passo a passo, linha por linha, o que ele está fazendo. Correto? Bom, vamos tentar ver aqui uma procedure que a gente consiga fazer. Eu acho que vai ser esse empty list aqui mesmo. Ó,
vamos criar essa procedure aqui, ó, create or replace procedure SP test debug, correto? Ela tem ali, ó, passagem de parâmetro, ela tem declaração de variável, ela tem cursor, ó o cursor aqui, ó, tá? Com a passagem de parâmetro ele vai pegar e vai fazer o que? Limitar where, correto? Ele tem o que? Contador e ele tem for aqui, ó. Então a procedure, ele tem o que? Mostragem dos valores aqui, ó, através de DBMS output, tá? E tem até o que? Tratamento de exceção. Ó, when others than DBMS output, o error was detected. Obviamente está um erro bem genérico, né? Mas tudo bem, ele está tendo aqui. Então é uma procedure que a gente tem bastante exemplo do que a gente já viu. Ó, vou dar Ctrl C nela, vou dar um Ctrl V aqui no nosso código, para a gente pegar e compilar ela, tá? Beleza, vou executar ela aqui, ó, para a gente justamente criar. Create or replace procedure SP test debug, ó, play, a procedure test debug foi compilado. Até aí tranquilos? Se a gente vir aqui e der um refresh, na hora de a gente procurar ela aqui, ó, procedure, vai estar a nossa test debug aqui, ó, correto? Legal, ó, eu vou apagar ela daqui agora, ó, justamente para não confundir, tá? Ó. Então o código dela aqui eu tô apagando. Por quê? Porque ela já está criada lá no banco, correto? Simplesmente para não confundir. Legal. Eu posso clicar em cima dela aqui, ó, SP test debug. Cliquei. A partir do momento que eu clicar em cima, o Oracle, o PLSQL, o SQL Developer vai abrir para mim o código dela, ó. Create or replace procedure. Não é a mesma coisa que eu peguei e digitei? Exatamente. Só que aqui, olha só a diferença. Aqui a gente está dentro da procedure, correto? Quando eu estou dentro de um objeto, ele me abre esse menu aqui, ó. As duas engrenagens, ó, o play, ó, a joaninha ali, ó. Justamente é essa parte que vai fazer a parte do nosso debug, correto? Legal. Então agora, depois de criado, a gente vai começar o que? A marcar os pontos de debug, aonde a gente quer que o código pare. Vamos ver aqui, eu acho que a gente vai ter que seguir aquele lá. A gente vai ter que seguir esse cara daqui, ó. Então a gente clicou em cima dentro da nossa procedure ou função, tá? A gente vai marcar agora, ó, com pontos de parada. Bom, um ponto de parada poderia ser aqui, ó. Logicamente eu não vou colocar de cara na declaração de variável, porque não tem tanto sentido assim, tá? Mas eu poderia estar colocando aqui, ó, logo uma no for, logo um no v contador, ó. São pontos que eu poderia estar parando e verificando, correto? E que mais? Aonde eu posso parar? Caso ele encontre, não, vou deixar aqui, ó. Vou deixar um na impressão do last name aqui, correto? Bom, a gente já fez o que? Abrimos a procedure, fizemos a marcação ali com os breakpoints aonde ele tem que parar. Se eu agora apertar o play, ele vai rodar. O que eu tenho que fazer? Apertar aqui, ó, no debug, correto? Debug, ó. Então, clicando em cima dele, o que ele vai fazer? Ó, ele está me mostrando. É o teste debug, a procedure que eu estou pegando e fazendo depuração. Tenho parâmetros iniciais aqui, ó. ID inicial e ID final. Eles são do tipo in. O valor aqui, ó, de input, por enquanto está 1. Eu vou alterar esses valores, correto? Poderia estar fazendo a utilização de um bloco anônimo e passando o parâmetro para ela também, tá? Mas eu vou fazer a alteração, acho que por aqui mesmo dá, ó. Então, a primeira vai ser o 90 e o segundo vai ser o 110. O 100, pelo menos, eu tenho certeza que eu tenho. Tá, ó.
Então, o que isso daqui está me servindo de parâmetro? Justamente para ele vir para cá, ó. Vocês estão vendo que ele mudou o meu código já aqui? Ó, então eu tenho a declaração, ó. Eu tenho o meu parâmetro sendo colocado ali, ó. SPTestDebug eu estou chamando aqui, ó. Isso daqui foi ele que montou, não foi eu que digitei nada, tá? E ele está fazendo o que, ó? Chamando a procedure test debug com os parâmetros inicial e final ali, ó. Correto? Eu vou dar um OK aqui, ó. OK. Ó. Executando, chamando. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Erro write detected. Connect from database, debug disconnect from database. Alter section, PLXPL debug igual a true, tá certo. Call dbms debug JDWP connect TCP 10.50.6.135. 10.50.6, esse cara aqui tá errado. 10.50.6, que debug que eu dei aqui? Estou conectado no servidor errado. Mas não era para ser esse cara. Deixa eu ver aqui. 10.50.6.135. Deixa eu ver. A não ser que eu tenha errado realmente essa conexão aqui. Propriedades. Não, tá batendo. 10.50.6.190. Estou conectado nele. Connect. Abrir. Procedure. Teste debug. Fechar esse cara aqui. Colocar um breakpoint. Já tá aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Compilar para debug, eu acho que tem que ter. Ó. Compilar para debug. Depois a joaninha. Ok. Ó, pessoal, faltou um passo aqui, ó, de executar. E na verdade aqui tem, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu não posso apertar na joaninha lá direto. Eu tenho que vir nesse passo aqui, ó, compilar para debug. Para depois eu vir aqui, ó, e apertar lá na joaninha, tá? Que é o debug em si. Então eu tenho que compilar para debug para depois debugar, vamos dizer assim, ó. Tá, para depois vir aqui na joaninha. Aí ele vai parar onde tem que parar mesmo, tá? Então, ó, vou parar aqui de novo, parando tudo. Ó, depois que eu coloquei os breakpoints, vem aqui nas engrenagens, compilar para debug. É esse passo aqui, ó. Beleza? Depois que ele compilou para debug, aí sim eu venho aqui, ó, e aperto na joaninha. Vou colocar os parâmetros lá que eu tinha já colocado, correto? Vou dar o OK. E agora, ó, o cursor onde ele está. Parou no for para mim. Estão vendo aqui a setinha vermelha, ó? Sim, é esse o cursor de parada realmente. Tá? Agora, como que eu faço para rodar isso daqui passo a passo? Bom, depois de ter colocado aqui, ó, entrado com parâmetro, eu posso ver alguns valores. Para isso, para ele rodar passo a passo, existe esse cara aqui, ó. Step into, e aí o nome da sua sessão. Que é a mesma coisa que o F7 aqui, ó. Que ele está mostrando pra gente. Esse step into, na verdade, ele é o quê? Vamos ver se dá para ver o símbolo dele. Ó, vocês estão vendo que é uma setinha aqui executando para dentro? Então esse cara é o linha por linha, tá? Esse cara aqui, ó, é em bloco. As linhas duas aqui, ó, no íconezinho estão um pouco mais separadas. Essa daqui, ela executa o quê? Já por
procedure direto. Se eu tiver uma procedure chamando outra, por exemplo, ele já me passa direto. Ele executa a procedure, mas não chega a entrar dentro dela. Tá? Então essa tem algumas diferenças. Nesse caso aqui a gente vai executar linha por linha. Ó, o for, provavelmente eu vou ter que vir aqui, ó, e no cursor. Tá? O cursor é onde está o que? Declarado para mim. Correto? Ó? Então, ó o que ele está fazendo. Ele fez a declaração do cursor, certo? O for não está utilizando o cursor curhat employees, correto? Então ele pegou os dados que eu tenho lá no meu cursor, ó, ele vai dar um fetch agora, correto? Ó, tudo passo por passo. Deu into aqui já. Por que ele não parou no into? Porque eu não tinha outro breakpoint aqui, ó. V contador recebe V contador mais 1. O V contador está valendo quanto? Se eu colocar o mouse em cima dele, eu acho que não dá certo. Era para dar, mas vamos ver aqui, ó. Tem um cara que dá para mim colocar em watts aqui, ó. Mas V underline contador. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, que agora começa a aparecer o meu valor do V contador. Por enquanto ele está com 0. Vamos ver se eu consigo dividir essa tela, né? Se ele está nesse cursor aqui ainda, eu vou fazer com que ele ande um pouco mais, ó. Ó, V contador vai receber o que? 0 mais 1. Ó, andou para cá. E agora quanto vale o meu V contador? Vale 1. Correto? DBMS output putline, ele vai começar a escrever agora, ó, de pouco em pouco para mim. Tá? Até chegar aonde? Até chegar no fim, até chegar no breakpoint aqui novamente. Aonde ele está escrevendo? Bom, ele está escrevendo no output, né? Ou seja, no vídeo aqui, ó. Eu vou ter que vir para cá agora. Output variables. Ó, messages aqui. Só que eu dei o DBMS output, o server. Eu ativei o server do DBMS output. Não. Então ele está executando, mas como eu não dei o on, né, eu não ativei, é por isso que ele está escrevendo, mas não está aparecendo para a gente. Tá? Eu deveria ter dado, esqueci. Mas enfim, ó. Então é dessa forma aqui que a gente começa a ver o nosso programa ser o quê? Passado linha por linha. Ah, eu quero ver resultados, eu quero ver quanto vale o V contador. Posso vir aqui em watts. Mas é só V contador que dá para colocar? Não. V employee ID também dá, ó. V underline employee ID. Então, se a gente vir aqui no mais, V underline employee underline ID. Ó, meu V underline employee ID está no 103. Correto? É só esses caras. Deixa eu ver se eu tenho uma variável um pouco mais complexa aqui, ó. Ó, sem mouse aqui tá difícil, viu? Curhat employees percent no found, not found. Esse cara aqui, ele me retorna o que? Um verdadeiro ou falso, não é? Ó, por enquanto ele não tem nenhum valor que ele consiga verificar. Por quê? Porque o laço já passou por ele. Mas ele pode testar esse cara aí a partir do momento que a gente consiga ver, passar por ele. Nesse nosso caso a gente está lá dentro, então é por isso que não dá. Eu consigo ver o que tem dentro de um cursor. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos tentar dar um watch nele. Se não me engano ele consegue sim. Não é aqui, mas na verdade dá. Eu tenho que achar um painel que me mostra aqui, ó, qual é o valor. É uma parte de visão, ele mostra em grade pra mim. Eu vou dar uma olhada. Mas tem um modo ou algum componente que eu não me lembro. Você colocando, por exemplo, um cursor, ele consegue mostrar para vocês quais os dados que contém dentro desse cursor. O nosso cursor ele não é formado por uma select,
Correto? Ó? Então, dentro do cursor eu tenho que esses 3 valores aqui, e eu tenho as linhas que estejam entre o meu parâmetro inicial e o meu parâmetro final. Então, se eu tenho 10 linhas retornadas, o meu cursor tem as 3 colunas mais as 10 linhas. Correto? Mas, enfim, é mais para mostrar para vocês que a parte do debug da depuração do SQL é dessa forma. Tá? Vocês vendo que algum valor não está batendo, o que vocês têm que fazer? Na verdade, então, parar agora, né? Ó, dar um terminate, tá? Consertar o seu código do jeito que você precisa lá. Ver contador não precisa começar com 0, tem que começar com 1. Beleza, você vai lá e conserta o seu código, tá? Só que E aí você vai fazer o que? Vai compilar para debug de novo, ó. Tá, ó. Engrenagem, compile for debug. Tá? E depois vocês vão fazer o que? Mais uma vez rodar aqui na Joaninha. Tá? Vai dar o ok aí, né? Ele pegou e vai novamente disponibilizar para vocês debugarem. Correto? Então nessa forma a gente consegue pegar e debugar procedures e funções do jeito que basicamente as outras ideias conseguem mostrar também para vocês. Tá? O Oracle ele é bem fácil também, igual as outras linguagens, para poder fazer esse tipo de verificação se o seu código está certo ou não. Vocês só vão conseguir debugar, obviamente, quando o erro basicamente é lógico, né? Quando o erro ele é sintaxe, geralmente ele nem vai deixar vocês compilarem. Aí vocês precisam achar primeiro o erro de sintaxe para depois compilarem para debug, justamente para achar erros lógicos. Tudo bem? Dentro do Oracle a gente comentou então sobre trigger, a gente comentou sobre procedure, a gente comentou sobre função, a gente comentou sobre sequências. Existe um outro tipo de objeto que é o que a gente chama de trigger ou gatilho, tá? A trigger, ela nada mais e nada menos que é uma procedure também, tá? Só que ela é uma procedure especial. Não é a gente que chama, na verdade, a trigger. A trigger, ela é chamada por um evento, no caso de uma tabela. Esse evento vai ser ou na inserção, ou na alteração, ou na exclusão de um dado. Isso é o mais comum. No Oracle, é possível também você fazer trigger para monitorar, né, estrutura de tabela. Então é possível você fazer trigger caso haja, por exemplo, um alter table. Tá? Não é tão utilizado, mas é possível fazer. Vai depender muito da sua aplicação que você estiver desenvolvendo. Tá? Então, trigger é um bloco PL/SQL armazenado no banco. Né? O banco de dados Oracle executa uma trigger automaticamente quando é especificada uma ocorrência de condição. Uma trigger pode ser definida em uma tabela, uma view, um esquema ou um banco de dados. Por exemplo, eu posso fazer uma trigger na hora de fazer shutdown no banco. Eu posso emitir uma mensagem ou escrever um log numa tabela antes de fazer o shutdown no banco. Tá? Isso daqui são triggers mais para DBAs, quem realmente trabalha com essa parte de administrar a base de dados. Tá? O desenvolvedor em si ele não tem tanto acesso a esse tipo de trigger. Bom, o que eu tenho aqui então? Ó, pode ser aplicada uma trigger numa tabela, ou numa view, ou num esquema, ou para todos os usuários fazendo na base de dados. Em alguns objetos, correto? A trigger ela tem alguns eventos, né? Quando vocês estão programando em Java, os objetos não possuem eventos, né? Ao clicar em, né? Ao o mouse sair o foco, algumas coisas assim, ao apertar Enter, tem alguns eventos que vocês conseguem tratar nos objetos, não conseguem? Principalmente os visuais. Na trigger, é mais ou menos esse conceito de evento que a gente tem, tá? Só que em vez de ser igual à linguagem, a gente tem ao inserir, ao atualizar, ao deletar, certo? Ao criar, ao alterar uma tabela, ao dropar, tá? E outras opções: server error, logon, logoff, startup, shutdown. Esse daqui seria alguns eventos de operações com banco,
que vão servir para todos os usuários. Tá? Bom, cenário de aplicação para trigger. Podem ser utilizados para segurança, para auditoria, integridade de dados, integridade referencial, replicação de dados, dados derivados calculados e eventos de login. A trigger ela não é um evento. Se ela é um evento, ela é disparada geralmente no insert, no delete e update. Vamos supor que meu usuário esteja fazendo justamente o que? Um delete de um registro numa tabela, correto? Ou um update, por exemplo, na tabela lá de funcionários no campo salário. Eu quero saber quem é o usuário, na verdade, que está dando update no salário. É uma coisa bem sensível, uma informação bem sensível que a gente tem. Antes de dar o update, eu consigo falar para o banco, olha, me grave qual é o usuário da sessão, a hora, a data, qual é o valor atual e qual é o valor que o cara está alterando esse dado. O cara realmente ele pode pegar e conseguir fazer o update no salário. Só que ele vai ter o que? Logado nessa trigger, fazendo com que essa trigger faça o que? Justamente a inserção de dados em alguma outra tabela. Então ela pode ser utilizada para auditoria, para segurança e para integridade de dados. Tá? Replicação é possível também. Vamos supor que eu tenha lá as nossas tabelas de funcionário, de cliente e fornecedor. Se o meu cliente pode ser o meu fornecedor, eu poderia estar pegando esses dados dos meus clientes e passando para as tabelas de fornecedor, sem a intervenção do usuário. Agora, como ele sabe se é cliente ou fornecedor, aí teria que ser por algum campo, provavelmente. Tá? O que acontece? Eu consigo fazer a replicação de dados sem que o usuário fique digitando duas vezes em tabelas diferentes os mesmos dados. Então, nessa parte de replicação é possível também fazer com trigger. Tá? Em trigger, existem três tipos aqui de disponibilidade, ou três ações. Before, antes da inserção do dado. After, depois. O standoff é se ele é antes ou depois, tanto faz. Tá? Tipos de evento da trigger e corpo. Bom, quando a gente está desenvolvendo uma trigger, é necessário a gente especificar qual é a tabela, qual é a ação, certo? E qual é a tabela, qual é a ação e qual evento que vai ser disparado, certo? Insert, update ou delete e depois o standoff ou before ou after. Então tem bastante parâmetro para a gente passar, mas ela não é difícil de trabalhar. Bom, é possível fazer no insert, quando realmente o cara está dando insert, intro numa tabela, eu consigo disparar. É possível fazer no update, certo? No update você pode monitorar exatamente a coluna que você quer. Então, ó, eu quero fazer uma trigger que dispare quando a coluna salário da tabela funcionários estiver sendo atualizada. Agora, interessa para mim quando a data de nascimento está sendo alterada? Não, não interessa. Então ele não vai pegar. Interessa quando o nome está sendo alterado? Não, não interessa. Tá? Então você vai lá e especifica. Correto? E depois o delete. Enquanto um registro está sendo excluído, você pode pegar e fazer o disparo de uma trigger também. Antes ou depois. Tá? O corpo é quem determina a ação que é chamada um bloco PLSQL ou uma chamada de uma procedure. Bom, para se criar trigger, esse cara aqui, ó, create or replace trigger, nome da trigger, quando a trigger é disparada, em que evento ela é disparada, em que evento, no update or no insert ou no standoff, tá? Ou o objeto geralmente vai ser a tabela, tá? Dentro da trigger tem algumas peculiaridades, tá? Bom, existe aqui um cara que a gente chama de tempo de execução. Você pode especificar o tempo em que a trigger vai executar de uma das declarações, before,
executa o corpo da trigger antes do acionamento do evento. Então, antes de ele efetuar o insert, ele vai disparar. Antes de ele efetuar o update, ele vai lá e vai disparar. Ou depois de efetuar o update, depois de efetuar o delete, ele vai lá e dispara. Tá? E o standoff, executa o corpo da trigger através de um evento disparado, geralmente um comando DML. Bom, sequência de disparos das triggers. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, um insert na tabela departments, correto? Legal. Essa daqui é a nossa tabela sendo representada por dados, justamente a nossa tabela departments. Ó, esse é o momento do before, do antes. Antes de inserir é disparada a trigger. Esse é o momento do before, ó. Before row, aliás. O before row e o before statement são diferentes, são tempos diferentes. Tá? O before statement ele vai avaliar o tempo do quê? Que é de inserção, independente se ele está fazendo ou não ainda. O depois, o before row antes da inserção da linha, ó. Então aqui, ó, é o tempo 1, tempo 2, vamos dizer assim. E o after? O after é depois da linha, after row, e depois a gente tem um after statement trigger, depois de ele ter executado tudo, certo? O que eu tenho? Esse tempo aqui, é um T3 e um T4. Bom, dá para controlar onde esse cara aqui, ó, nesse cara aqui, ó, no tempo. Quer ver lá na sintaxe? Tá, meu filho. Insert, delete, update, before, after o standoff. Tá? Então é desse cara aqui que a gente pega e vai falar para ele, ó, execute uma ação nesses tempos ali. Nesse caso aqui, bom, nesse caso é do update, vai ser basicamente o que? O update, pessoal, ele tem duas partes, tá? Ele tem antes e tem depois, ó, na linha. Enquanto o insert só tem um antes ou só tem um depois. O update só tem um antes e tem um depois, ó. Por quê? Porque a gente tem duas variáveis aqui agora que não existe em nenhum outro objeto a não ser justamente na trigger, tá? Então vamos ver aqui, ó. Ó, essa trigger aqui é uma trigger bem bacana. Create or replace trigger, amp security amp, na verdade aqui, ó. Before, antes, insert, de inserir, on employees, na tabela de empregados. Antes de inserir na tabela de empregados. Begin, if, to char, de sysdate, de dy in sat ou sun. O que ele está pegando isso daqui? Olha, ele está pegando a data de sistema e está comparando se o dia da semana é sábado ou domingo, ou o dia corrente de 24 horas, é o tempo de 24 horas, tá? Que está entre 8 ou 18 horas, note, né, que não está entre 8 ou 18 horas. Então, se isso daqui for, ele vai aplicar um raise aqui, ó, raise application error, ele vai dar um erro, tá? Você pode inserir empregados somente durante o horário, sei lá, comercial. Essa trigger aqui, se a gente for criar ela, a gente não consegue, por exemplo, inserir às 18h01 da noite. Por quê? Porque ela já passou das 18 horas, ó. Correto? Então, dessa forma, a gente consegue garantir o quê? Consistência. Para se testar essa trigger aqui, é simplesmente um insert. Isso daí só é capaz de fazer esse intervalo, a gente pode fazer uma outra forma. Ou exatamente essa exceção é o jeito que chama a trigger mesmo? É o jeito que você vai chamar a trigger mesmo. Você não vai conseguir fazer por procedure, por quê? Ó, até dá para fazer por procedure. Se você fizesse isso daqui numa procedure, certo? Você teria que fazer com que a procedure fosse somente inserção e verificar o horário. Legal. Se for fora do horário, você daria um rollback, beleza, ela não iria inserir. O problema é o seguinte,
Vamos supor que você está fazendo um insert direto na sua tabela, sem utilização da procedure, igual isso daqui, ó. Certo? Se você não está fazendo pela procedure, você concorda que você não está tendo essa consistência? Então, se você faz insert direto na sua tabela, ela iria deixar. Tá? Iria inserir sem utilização da procedure. Legal. Fazendo pela trigger, aqui a gente não está utilizando diretamente a tabela. Como a trigger ela é associada a uma tabela, é nesse cara, mesmo eu dando insert direto na tabela, ela não deixa você pegar e fazer inserção. Tá? Qual que é a vantagem? Mesmo o cara tendo acesso à tabela diretamente do seu banco de dados, com a trigger, ela está segura, ela está consistindo essa informação para você, essa inserção. Ela só vai inserir realmente na tabela em que parte? Depois que ela fizer várias... Se ela tiver entre as 8 e 18 horas, ó, ele está pegando um sysdate aqui, correto? Se ela estiver entre 8 e 18, ele deixa inserir. E que o dia não seja nem sábado nem domingo, tem que ser de segunda a sexta. E aquele número de erro é um número que você está fazendo, exatamente. Ó, esse cara aqui, ó, Raise Application Error. A gente comentou que o Oracle tem os próprios erros dele, não tem? Que começa com hora alguma coisa. Legal, você pode pegar e você criar o seu próprio erro. Esse menos 20,50 aqui é um erro que você criou. Poderia ser menos 1, poderia ser menos 10, qualquer um. Tá? Só não recomenda você criar erros igual do Oracle, começando com hora alguma coisa, justamente para não confundir. Você pode ter então depois uma tabela contendo códigos de erros com seus erros. E aí você pode apontar esse cara aqui. Então ele libera. Se eu quiser fazer 10 erros menos 1, ele libera. Pode. Você consegue fazer. Você consegue criar os seus próprios erros dentro do Oracle. Tá? Então aqui você está criando o seu erro e você está dando aqui a mensagem, ó, desse erro. Correto? Então, para essa parte aqui da trigger, ela iria consistir já na inserção. Se eu fizesse uma tabela de erros, associo o número e a chamada. E a chamada, aí eu... poderia soltar a chamada do número? Sim. E pede para ele dar um select e depois dar um into para você mostrar a descrição. Tá? Dessa forma você padroniza, vamos dizer assim, para sua base inteira, para sua aplicação inteira, quais são os códigos de erros e a descrição dos erros. Tá? Seria bem melhor fazer isso, inclusive. Ok? Bom, nesse caso aqui, ó, ele iria dar esse erro, tá? Ó, you may insert into employees only during business hours, aqui, somente durante o horário comercial. Dando insert direto na tabela, tá, pessoal? Bom, e na aplicação, vocês poderiam fazer? Na aplicação poderia. O problema é, se você faz na aplicação, justamente você não tem consistência direto na base de dados. Obviamente, não deve se ter, mas se tiver, ele vai deixar. Aqui, ó, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer esse AMP Security aqui, ó. Um Create or Replace Trigger, AMP Security Before. Before é antes, correto? Antes do insert, ou de uma atualização, ou de uma deleção. Então, antes de qualquer uma delas aqui, ó, vai agir aonde? Na tabela de empregados, employees. Correto? Vou fazer aquele mesmo esquema lá, ó. If to char de sysdate, o sysdate ele vai pegar a data e hora do servidor, local. Esse puxar ele é só para transformar o sysdate em data. Exatamente. Esse cara aqui, ó, ele está tendo que comparar com Saturday ou Sunday, ó, com sábado ou domingo. Tá? Ou, se ele não tiver entre o horário das 8 às 18, então, if deleting, ó, é desse jeito que eu comparo. É uma operação de deleção, é o deleting que eu posso colocar aqui, ó, como variável de comparação. Then, application error, você só pode deletar empregados durante o horário comercial. Else if inserting, correto? Ó, é desse jeito que eu sei que ele está fazendo o quê? Uma inserção, tá? Você só pode inserir empregados durante o horário comercial. Updating, você só pode atualizar salário de funcionários no horário comercial. Se não, você só pode utilizar tabelas empregados durante o horário comercial.
Isso daqui é um erro genérico, vamos dizer assim, tá? Vamos criar essa trigger aqui então, ó. A trigger vai sempre feita naquela parte lá no... Create trigger mesmo aqui, ó, dentro do nosso código, tá? Ela é como se fosse uma procedure especial, só isso. Nessa parte de trigger, pessoal, no SQL Server ele é um pouco mais chato. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de criar, mas a trigger no SQL, você precisa ficar comparando, tá? Ela não é tão fácil igual a inserting, deleting, updating. No SQL Server não tem update, por exemplo. Não existe update. O update é um delete e um insert, tá? E no fundo é mesmo, né? Não existe atualização, é uma deleção e inserção, tá? Mas no Oracle não, no Oracle ele prega isso daí, que você consegue tratar o update, ó. Então aqui, ó, ele vai executar, por algum motivo desconectou, mas tudo bem. Trigger AMP Security compilado. Bom, aonde vai estar essa trigger? Ela vai estar aqui, ó. Ó, AMP Security aqui, ó. A Security AMP, na verdade, né? Ela está criada. Bom, se ela já está criada, pessoal, ela já está sendo o quê? Monitorada, tá? Qualquer inserção, atualização ou exclusão que eu der, beleza, ele vai pegar e vai fazer o quê? Vai tentar acionar a trigger. Ó, nós vamos tentar fazer essa inserção aqui, ó, direto na tabela. A trigger vai disparar com o insert? Vocês lembram das ações dela? Aqui, ó. Insert, update ou delete. Se eu der um insert, ela vai ser disparada? Vai ser disparada, ó. Então, ó, vamos tentar aqui. Então, vamos lá, ó. Insert into employees, tá? Employee ID, last name, e-mail, hire date, job ID. Eu peguei justamente só esses caras aqui, por quê? Porque eles são itens obrigatórios da tabela. Porque tá como not null lá. Values 207, teste, until date aqui, ó, certo? 5/5/2017 e HR_rep, que é o meu job ID. Vou tentar dar um insert nela aqui, ó. O que ele fala aqui, ó? Erro. Você pode inserir empregados durante o horário comercial. Por que ele está fazendo isso? Qual é o horário que a gente tem aqui? 20 horas e 19 minutos. Às 20 horas e 19 minutos está fora daquela faixa das 8 às 18. Então, ele não deu um insert para mim. Se eu der um select asterisco from employees, ó, não é para ter o 207 lá. Ó, 206 é o meu último cara. Correto? Então, mesmo tendo um insert direto na tabela, a trigger está me fazendo o quê? Consistência agora desse dado para mim. Dessa tabela, né? No caso. Não entendi? Fica dentro daqui, ó. Fica dentro dos objetos agora. Exatamente, ó. Ó, Security AMP é um cara que agora é um objeto. Ah, eu quero desativar a trigger. Se não me engano, tem um cara aqui que pode fazer isso, ó. Disable. Tá? E dá para fazer por código também. A partir do momento que eu desabilito, ó, vou dar um apply, certo, ó. Ela está desabilitada, tá vendo aqui agora que ela está em cinza? E se agora eu tentar fazer o que? Dar aquele insert lá, ele vai deixar? Ó. Um unroll inserted, tá? Habilitei de novo, começa a valer novamente a regra. Tudo bem? Então dessa forma aqui a gente consegue fazer o que? Consistência dentro das nossas tabelas, tá? Esse cara aqui, por exemplo, ó,
create or replace trigger, salário restrito, tá? Before insert or update. Off salary, ó aqui que legal. No Oracle eu consigo dizer, eu quero que seja monitorado esse cara aqui, ó, somente esse campo para quem? Para atualização. No SQL Server a gente não tem essa opção. Ou ele é inserted, você tem que ficar verificando campo por campo o que ele alterou. Não tem o que fazer. No Oracle eu só quero esse campo aqui, ó, de atualização que seja monitorado, tá? Que ganha muito mais performance, né? Bom, o que ele está fazendo aqui, ó? For each row. For each row é um for normal que a gente tem. Esse each row é para cada linha. Para cada linha do que? De atualização ou de inserção que a gente tem. Tá? If, not. Ó, uma coisa interessante. New.jobid. O que é esse new aqui? O new é o dado que vai entrar. Vocês concordam quando vocês estão dando insert? Não tem um novo dado a ser inserido na sua tabela? Só que ele não sabe qual é esse dado. Ele automaticamente já sabe, olha, é um novo dado, vai ser interpretado por new ponto. Correto? Legal. Aqui eu não tenho outro, mas ele é um metadado isso daqui, ó. É um conjunto. Vamos supor que você coloque ali um job ID 30 na sua inserção. E é uma inserção, certo? Esse 30 vai vir aqui, ó. Vai ser substituído aqui. If not 30 in ADP, AD underline press ou ADVP, então ele vai substituir esse cara aqui. Tá? Então, no insert isso acontece. No delete existe um cara chamado old. Por que old? Porque o dado já existe dentro da sua tabela. Então ele é um dado antigo. Tá? No update vai ter os dois, tanto o new e o old. Por quê? Porque no insert, no update, eu tenho que ter as duas informações. Certo? Eu posso atualizar qualquer campo, então ele é um novo dado. Mas ao mesmo tempo esse dado já pode existir, ele é um dado velho. Então o new e o old dentro do PLSQL facilitam bastante. Tá? Ó aqui então o que ele está fazendo. If not new job ID in, esses dois caras aqui, end, o new salary maior que 15 mil, raise application error, empregado não pode ganhar mais que $15 mil. Então aqui, ó, a gente está justamente monitorando o update para esse cara aqui, ó, salary, correto? Se a gente vir aqui agora e der um create nesse cara, ó, Ctrl C, vamos criar essa trigger, ó. Bom, ele só vai funcionar, pessoal, se o Job ID é um ADVP ou um ADPress, tá? Se ele for um outro Job ID, ele vai aceitar. Correto? Ó, é um end aqui a nossa comparação. Tá? Então, beleza. Agora a gente vai fazer o quê? Vai dar um update nesse cara aqui, ó. Vamos ver primeiro quem é esse Russell. Em vez de dar um update primeiro nele, select asterisco from employees, where, vamos pegar justamente esse where que está aqui, ó. Last name igual a Russell. Ó, esse cara aqui é o SA underline main, correto? O SA underline main, ele tá aqui, ó. Não, né? Então ele tem que pegar e consistir. Se o cara não for isso daqui, ó, ele não pode ganhar mais que 15 mil, correto? Então ele não é nem um ADPress e nem um ADVP. Então ele não pode ganhar mais que 15 mil, correto? Aqui a gente está justamente tentando fazer o que, ó? Fazer um update nele. Update employees. Set salary igual a 15.500. Onde o last name igual a Russell. Vamos tentar fazer isso daqui, ó. Com a trigger agora ela está ativada. Ó o erro aqui, ó. Error during execution trigger. Empregado não pode ganhar mais do que $15 mil.
correto? Isso no update. Isso daqui, pessoal, iria passar para qualquer um. A gente está como usuário HR, não está? Se fosse o system do Oracle, iria dar a mesma mensagem, ele não desabilita. Tá? Você precisa agora ter o poder aqui de desabilitar se você quiser, mas por padrão, ele vai ter a consistência lá dentro aplicado. Correto? Então, para a gente poder fazer consistência, isso daqui é muito bom. Tá? A trigger, ela ajuda muito. O problema de uma trigger, se você tem, por exemplo, uma inserção em lote, para cada inserção que você fizer, a trigger vai disparar. Consequentemente, mais processamento, mais pesado. Para cada delete, ela vai disparar. Para cada update, ela vai disparar. Então, operações em lote, vocês precisam pensar um pouquinho. Às vezes é necessário vocês desabilitarem a trigger, fazer a operação em lote para depois habilitar novamente. Tá? Lote 10 mil, 100 mil linhas é bastante para dentro de uma base. Então ele dispara toda vez. Correto? Bom, quando uma linha é atingida, o motor do runtime do PL cria e popula duas tabelas, a old e a new, que é o que a gente comentou. Old armazena os dados originais do registro e a new contém novos valores. Old e new tem a mesma estrutura declarada em row type, percent row type, na tabela qual a trigger é taxada. Ou seja, né, os meus valores new e os meus valores old, eles têm a mesma estrutura da própria tabela que vocês estão fazendo a trigger. Tá? Então, se eu tenho lá a minha tabela employees, os valores new e os valores old têm a mesma estrutura da employees, não muda. Ela usa quem, inclusive? Percent row type. Lembram-se desse cara aqui, ó, que ele copia a estrutura inteira de uma tupla pra gente? Tá? Então ele tem esses valores. Bom, aqui é um outro exemplo que a gente tem quando a gente quer fazer, por exemplo, auditoria. Tá? Ó, aqui eu criei uma tabela de auditoria. Valor antigo, valor novo, valor antigo, valor novo. Ó, valor antigo, valor novo. Correto? São simplesmente campos que a gente tem aqui, ó, não muda. Tá? Só que eu tenho o username, o timestamp e o ID. O username é o nome do usuário local. Tá, que está conectado na sessão. No nosso caso vai ser o HR. O timestamp vai ser a data e hora corrente. Tá? O ID vai ser um identificador, autonumeração. Então eu criei essa tabela aqui. Ó. Agora, create or replace trigger, audit. Ó. Aqui é muito legal. After delete or insert or update. O que ele está fazendo? O after não é depois? Depois da ação de inserir ou deletar ou excluir, na tabela employees, tá? Para cada linha for each row, insert into audit amp. Audit amp não é a tabela que a gente acabou de criar, certo? Username, timestamp, esses dois caras aqui, ó, são comandos do sistema, tá? Ó. User, system, sysdate. O ID é um cara que eu acho que ele vai girar automático. No insert eu vou fazer isso daí, se não me engano. Old last name, new last name. Old.last name. Ó, old last name, old employee ID, old job ID e old salary. Esses olds aqui, ó, é sinal do quê? É sinal que já existe dado na minha tabela gravada. E o new? O new é o valor novo que eu estou fazendo a inserção. Correto? Então, se eu tiver os dois, é sinal que eu estou tendo um update. Se eu só tenho o new, é sinal que eu tenho só um insert. E se eu tenho delete, é sinal que eu só tenho old. Tá? Então, ó, vamos criar essa trigger aqui, ó. Eu estou fazendo uma operação em uma tabela e ao mesmo tempo que eu faço, após fazer essa operação, ela vai me jogar onde? Vai me jogar dados na minha tabela de auditoria. Ó, então, Ctrl C aqui, Ctrl V aqui, ó. Tá? A tabela, no caso, seria quem? A employees mesmo, que a gente já está acostumado com ela.
Tá? E a tabela de auditoria é esse cara aqui, ó, Audit Emp. Se a gente der um select nela, não vai ter nada, né? Ó, vazia, correto? Agora a gente vai estar fazendo o que? Vamos estar mexendo na tabela Employees. Ó. Insert into Employees. Vocês concordam que é um insert into normal? Não tem nada demais aqui nele, ó. Tá? O ID aqui sou eu que estou colocando, tá, pessoal? É um valor qualquer aí, ó. Mas é um insert normal, correto? Estamos mexendo com a tabela Employees. Beleza? Então, ó, run. Trigger disparada. Audit one row inserted. Beleza. Na Employees, ele inseriu esse dado aqui? Inseriu. Por quê? Porque na trigger não está falando nada, né? Para ele ficar vendo se é dentro do horário ou não é, ou se está dentro de um valor ou não está. Simplesmente a trigger está aceitando o quê? Está fazendo a verificação dos dados. Select asterisco from employees, ó. Where employee ID igual a 999. Ó, que é esse cara aqui que eu acabei de inserir. Vai existir na employees? Vai. Ó. Tá existindo aqui na employees. Mas na nossa tabela audit, eu fiz a inserção na tabela audit explicitamente? Eu fiz um insert aqui na audit explicitamente? Não, né? Eu só fiz um insert na employees, ó. Só que na audit agora o que, que ela tem? Ó, o username, o RH, o HR. Ó, o timestamp aqui, ó, 21/5/2018, que é a data de hoje. O ID. Old last name não tem nada. Por quê? Porque é um insert. New last name tem emp, ó, porque é um insert. Old title não tem nada. New title é SAREP, ó. Old salary não tem nada, mas o new salary tem 6.000. Correto? Então, por mais que eu esteja mexendo na tabela employees, certo? Quem está gravando para mim alguns logs é a minha tabela audit. Com a trigger ativa, a gente consegue fazer isso. Ó, agora aqui, ó, update. Tá? Bom, update eu estou dando o que? No employee ID 999, que a gente acabou de inserir, não é? Eu tenho dado, então, old, nós temos dado new. O old justamente é o quem? É os dados que já existem na tabela. O new são os dados novos que a gente está fazendo agora. Ó, então, update, employee, 7 salary igual a 7.000. O salário era 6.000, não é? Desse cara, agora está indo para 7. Last name igual a Smith. Ó, a gente está pegando e alterando o last name aqui dele. Where employee ID igual a 999. Beleza, fizemos uma atualização, ó, one row updated. Se a gente for agora dar um select na employees, do 999, ó, o last name, Smith, alterou. Ó, o salário aqui dele, ó, 7.000, alterou. Se a gente for agora dar um select na audit, opa, ó, a segunda linha aqui, ó, ID 999, certo? Old last name, antes ele chamava temp. Agora se chama Smith. O SAREP mudou? Não, o SAREP manteve-se o mesmo. Ficou do mesmo jeito. E olha o salário. Antes o salário era de 6.000. Agora mudou para 7.000. Dessa forma, vocês conseguem fazer auditoria para qualquer tabela que vocês quiserem dentro da sua base. Vocês conseguem ver, tá, quem é que está alterando qualquer informação da base de vocês. Correto? Fica bem fácil, mas bem fácil pegar quem é que está mudando dados dentro da sua base de dados. Tá? Para isso, obviamente, todos os usuários
precisam ter o seu login e senha exclusivos, não pode ter usuário com a mesma senha compartilhado, senão não adianta nada, né? Aí não tem o que fazer. Se você compartilha o mesmo usuário para 10 pessoas, você nunca vai saber quem é o cara que está fazendo essa alteração. Tudo bem aí, pessoal? Sim? Trigger é um cara muito bacana, tá? Tem que tomar cuidado, certo? Na hora de implementar. Eu particularmente não gosto de trabalhar muito com trigger, a não ser que realmente seja necessário. Às vezes é preferível você fazer procedures que elas sejam executadas de tempo em tempo do que triggers. A trigger você vai definir no quê? Olha, o dado que eu tenho imediatamente precisa ser após ou antes a inserção, a atualização, a deleção de um determinado dado? Precisa, então realmente não tem o que fazer, aí é trigger. Eu tenho replicação de dados, precisa exatamente ser naquela hora de inserção do meu fornecedor, eu preciso copiar para outra tabela? Não precisa, pode demorar um tempinho, beleza, faz uma procedure que faz a cópia dos dados entre uma e outra tabela e faz o que? De tempo em tempo ele ficar fazendo isso, tá? É mais controlado que a trigger. Você pode aplicar mais de uma trigger para uma tabela. É esse que é o problema, tá? Se você tiver mais de uma trigger para cada uma das tabelas, você não tem controle dos disparos das triggers. Quem vai executar primeiro, tá? Então tem que tomar cuidado, tá? Essas partes de operação em lote é muito sério também. A degradação do Oracle, na verdade de qualquer banco de dados, tá? É bastante grande. Por quê? Em vez de você estar utilizando 10 mil operações em insert, se tiver uma trigger associada a insert, tá? Você vai estar fazendo 20 mil operações. Você começa a dobrar isso daí, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de desenvolver a trigger. É muito bom, é um recurso assim, que vale muito a pena na parte de consistência, mas tem que tomar cuidado, tá? Isso não só para o Oracle, para o SQL Server é a mesma coisa. Tem que tomar cuidado mesmo. Quando você quer fazer um desse, para ser disparado, tem que fazer uma procedure. É uma procedure normal. A trigger eu não tenho que Não. É quando ocorrer a ação, tá? Na procedure você vai simplesmente definir a procedure. Vai ter um outro processo aqui no Oracle, que é o schedule aqui, ó. Nesse schedule é que você vai definir de quanto em quanto tempo a sua procedure vai rodar, de 5 em 5 minutos, de 1 em 1 hora, de 10 em 10 minutos. Tá? É nesse cara aqui que você vai pegar e vai fazer os agendamentos das suas procedures. Tá? É muito importante isso daqui, aí entra mais a parte de administração. Por quê? Esse schedule aqui, pessoal, é nada mais e nada menos, é uma tabela também que o Oracle está guardando o tempo que vai executar a sua procedure, tá? Tem banco de dados que tem muito agendamento, mas muito agendamento mesmo. Coisa lá de 200, 300, eu já vi até 600 agendamentos em um único banco, tá? Basicamente, se você parar os agendamentos, você para o banco, você para a empresa. Porque cada agendamento ali está fazendo uma coisa diferente. Tá? Então, atualizar saldo, atualizar valor, tá? Verificar estoque, tudo com os agendamentos que, na verdade, começa a o quê? A funcionar, entre aspas, a sua base, né? As suas operações. Então, se você não tiver um plano de backup bem feito, para você não perder os agendamentos, tá? Fica bem complicado. Você não consegue fazer os 600 em 1 hora. Com certeza vai mais tempo para restaurar isso daí. Tá? Então é bem importante. Quem administra a base de dados, backup de tudo essa estrutura é muito importante. Backup e saber restaurar também, né? Tudo bem aí, pessoal? Sim? Legal. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Bom, temos alguns exercícios e a gente precisa começar a falar sobre packaging, tá? Como já vimos funções, procedures e triggers, a gente começa a falar de packaging.
Package, pessoal, o SQL Server não trabalha. Isso daí a gente já viu, tudo tal. Ele não tem nenhum objeto, vamos dizer assim, que possa substituir a package. Se não me engano, eu acho que é só o Postgres que tem mais perto do que o Oracle oferece, né, a package em si. Uma package é como se fosse uma classe dentro de uma programação orientada a objeto. Dentro de uma classe eu não tenho as minhas propriedades, né? Dentro da minha classe eu não tenho os meus métodos, correto? Dentro da package, entre aspas, eu tenho as minhas classes, eu tenho os meus métodos, eu tenho as minhas propriedades, tá? Vamos supor que eu tivesse, né, para cada uma das tabelas 3 operações, insert, update e delete, correto? E eu posso ter até mais operação de consulta, por exemplo, não é isso? Supondo que eu tenha 10 tabelas, se eu fosse fazer tudo em procedure ou função, eu teria aí no mínimo 30 objetos para manipular 10 tabelas, não é isso? Se eu tivesse 100 tabelas, eu teria 300 objetos para manipular 100 tabelas, não é isso? Imagina a quantidade de objetos, então, que um banco de dados grande tem, se você realmente trabalha dessa forma. Tá? Tem objetos de banco de dados que passam dos 1.000, 2.000, 10.000 objetos. Tá? Procedures, funções e triggers. Procedures, funções e triggers. Controlar 10.000 objetos num único banco, cara, não é uma das coisas mais fáceis. Com certeza absoluta, não é. Tá? A package é mais ou menos uma forma de você começar a organizar um pouco melhor a sua base de dados. Quando você tem muitos objetos, né, é legal que você trabalhe com ela, justamente por quê? Porque ela dá essa ideia de agrupar objetos, correto? Package é um objeto do esquema que agrupa logicamente tipos PLSQL, variáveis e subprogramas. Package geralmente são divididos em duas partes, a spec e o corpo, ou body. Tá? Spec, pessoal, é de specification, e o corpo é realmente onde a gente vai pegar e digitar os comandos que ela tem que executar. A especificação de uma interface a especificação é a interface para uma package. Ela declara tipos, variáveis, constantes, exceções, cursores, subprogramas e pode ser referenciados de fora para dentro, do lado de fora para dentro, do lado de fora da package. O corpo define as queries e cursores que para os códigos dos subprogramas. Habilita o Oracle a ler múltiplos objetos de memória de uma vez só. Ou seja, se eu tenho uma package já instanciada, entre aspas, para cada conexão que eu faço, o Oracle não instancia de novo, ele aproveita o mesmo objeto já instanciado. Tá? Vantagens: modularidade e encapsulamento de construtores relacionados. Fácil manutenção, mantendo logicamente funcionalidades relacionadas e juntas. Fácil na aplicação de projetos, né? Codificando e compilando a especificação do corpo separadamente e escondendo informação. Somente declarações da especificação da package são visíveis e acessos a aplicações. No caso, numa classe a gente não define visibilidade, privado ou público, né? Aqui na package também a gente consegue definir visibilidade para os objetos que tem dentro dela, tá? Construtores privados no corpo da package são escondidos e inacessíveis. Toda a codificação é escondida na parte do body da package. É possível adicionar funcionalidades, persistência de variáveis públicas e cursores e para melhor desempenho. Toda a package é carregada para a memória quando é referenciada pela primeira vez. Então, se eu tenho uma package lá que cuida da inserção, alteração e exclusão dos meus funcionários, se ela for chamada a primeira vez, ela vai permanecer em memória. Tá? Há uma única cópia na memória para todos os usuários, há hierarquia de dependência simplificada e overload, múltiplos subprogramas com o mesmo nome. É possível, dependendo do caso, fazer com que
eu tenha overload nos métodos da minha package. Tá? Então aqui, ó, qual seria o formato de uma package? Eu tenho a minha parte pública, que seria as variáveis e as declarações, tá? Das minhas funções ou das minhas procedures. Isso daqui é o que a gente chama de spec, ó, essa parte aqui, correto? Que seria o cabeçalho, vamos dizer assim, da package. Esse cara aqui agora é o body. Opa, passei demais. Ó. Esse cara aqui é o body. O body é onde é a parte privada da package, correto? Se eu declarei aqui ela, quem está de fora não consegue ver. Na linguagem de programação, por exemplo, lá no Java ou no .NET, eu não consigo ver qual é o código que está encapsulado isso daqui. Seria basicamente que a mesma coisa que uma procedure ou uma function, eu já não consigo ver. Tá? Eu teria que ter alguma ferramenta Oracle para poder justamente ver os códigos já escritos. Tá? Mas enfim, aqui eu tenho uma série de definição de procedure, função e variáveis, tá? Que são o quê? Privadas para o mundo externo. Tá? Obviamente, a minha spec consegue ver o que está aqui dentro. Isso daí não tem jeito, né? Tem que deixar. Bom, visibilidade interna e externa dos componentes. Aqui, ó, eu tenho um código externo. O código externo é justamente aqueles blocos não nomeados, vamos dizer assim. Ela consegue enxergar somente a spec, correto? Agora, a minha spec consegue enxergar o body, tá? E obviamente o body ele concede para que a spec consiga ser o quê? Ser enxergado, tá? Então aqui entre os dois são mútuos. Agora, códigos externos, tanto no .NET quanto no Java quanto no PLSQL, na hora de enxergar a package só vai enxergar isso daqui, o que tiver declarado realmente para ser enxergado. Ok? Beleza aí, pessoal? Para se construir uma package, nós temos que fazer ela em duas partes. Primeiro, né, ó, a parte spec, que seria o que? O create or replace package mesmo. Tá? E depois a parte body, o corpo. Bom, variáveis declaradas na especificação são inicializadas por null. Todos os construtores declarados na especificação das variáveis são visíveis a usuários que têm privilégio na package. Tá? Então aqui, ó, package aqui poderia estar sendo fabricada entre aspas, né, de modo gráfico. Dou um new package e ele vai me aparecer aqui, ó. Tá? A partir desse momento ele vai disponibilizar para quê? Para escrever, ó, o meu código aqui. Tá? Depois que eu escrevi a spec, eu vou escrever o body. Ó, eu seleciono aqui a package que eu tenho e dou um create body aqui, ó. Tá? Em cima da spec já existente. Depois que eu tenho aqui a meu body criado, eu consigo aqui, ó, escrever quais são os códigos dele. Tá? Exemplo aqui, ó, de spec. Create or replace package com pkg is std_com_number igual a 010. Aqui é uma inicialização só de um parâmetro. Procedure reset com pnew_com_number end com pkg. Com pkg é o nome da minha package, da minha spec. std_com_number é uma variável que pode ser vista de fora para dentro. Procedure reset com é a minha procedure que pode ser vista de fora para dentro. Correto? Na hora que o meu código externo for chamar a package, é o nome da package, ponto, o nome, por exemplo, da procedure. Na hora que eu for atribuir um valor para esse cara aqui, std_com, é o nome da package, ponto, o nome da minha variável. Ele realmente começa a funcionar como se fosse uma classe aí, tá? As duas são variáveis públicas nesse caso aqui, ó. Então, create or replace package com pkg. Ó.
Tá aqui. Correto? Ó. Criei, ó. Criei só a spec. Agora falta o body, tá? Criando o corpo, ó. Create or replace package body. É o corpo. Name package. O name package aqui tem que ser o mesmo lá do cabeçalho, lá da spec. Senão ele não vai saber quem é parte de quem. Se você colocar nome diferente aqui, já era. Ele vai se perder. Correto? Aí as, e aí vai ter o que? A subrotina, tá? Que eu tenho, que são esses caras aqui, ó. Bom, aqui o body ele tá um pouco mais, ele tá um pouco maior o código, né? Por quê? Porque aqui eu tenho realmente a procedure implementada. Em cima eu só tenho a declaração, e embaixo eu tenho realmente o código sendo feito dela, ó. Create or replace body com PKG. Com PKG é o mesmo nome que a spec, ó. Tem que ser, senão ele não vai conseguir ligar o corpo com a cabeça. Is function validate. Isso daqui é uma função, ó. Tá? Pcon number return boolean. Is v max com employees.commission pct percentile. Então isso daqui, ó, é uma declaração de função que a gente tem aqui, ó. Dentro da package, a gente está criando uma função, ó, que é tudo isso. Dentro da package, a gente está criando uma procedure, que é tudo isso. Dentro da package, então, eu tenho, nesse caso aqui, uma função e uma procedure. A função, simplesmente, ela está fazendo o quê? Pegando o máximo do commission PCT e guardando essa variável aqui, ó. Onde o pcon, que seria o parâmetro que ele está me passando, esteja entre 0 e o máximo aqui, ó. Tá? Simplesmente é um retorno de variável. Só isso que ele está fazendo a função. E a procedure? A procedure, if validate penilcon then, aqui, ó, ele está resetando uma variável pública. Então o que acontece? Eu tenho um atributo dentro da minha package que tem um valor. Por fora desse valor eu tenho uma procedure que faz o quê? O reset dessa variável. Só isso, mais nada. Tá? Dentro da minha package, então, ó, eu tenho essas duas funções. Criamos a spec e criamos o body. Correto? Aqui, ó, dentro da parte gráfica, temos aqui packages, ó. Vamos lá, meu filho. Abre aqui. Ó. Com o PKG e com o PKG body. Um não vive sem o outro, tá, pessoal? Fez um, tem que fazer o outro. Senão, deleta a spec. Tá? Esses caras aqui, ó. Deixa eu abrir mais. Ó. Vocês estão vendo que esse VSTD e o resetCon, eles pertencem a esse cara aqui, ó. Tá no mesmo nível, não tá? Do que o body. É sinal que são variáveis públicas para mim. E eu consigo acessar elas de fora. Esses dois caras aqui, o validate e o resetCon, estão dentro do body, não estão? É sinal que são privadas. Código Java não acessa esse cara aqui direto. Código PLSQL, por fora, né, no caso das declarações lá, também não acessa. Então, o que é visível? Só isso daqui, ó. Ah, como que eu chamo agora o meu body e a minha spec? Aliás, o meu spec, né? A minha package. Execute, por exemplo, ó. Com PKG não é o nome da minha package. ResetCon não é o meu método que está aqui no meu body, ó. ResetCon aqui, ó. É o meu método, é a minha procedure, não é? E eu estou passando o que, ó? Um penilcon do tipo number, não é? De parâmetro. Ó, o penilcon aqui de parâmetro, ó. Ela está resetando o valor existente e colocando esse valor para ela. Então é dessa forma aqui que eu conseguiria fazer o quê? Chamar a minha package com o meu valor. Aliás, passando, né, parâmetro ali no meu método. Correto? Eu não poderia então fazer uma package, por exemplo,
employees. E nessa package employees, eu não poderia fazer uma procedure de inserção, uma procedure de alteração, uma procedure de exclusão dentro da package. Na hora que eu fosse chamar a package, eu não poderia fazer isso daqui, ó, employees, ponto, inserção, e aí passar os parâmetros para ela. Não poderia trabalhar dessa forma? Para cada uma das tabelas, eu poderia criar uma package com N procedures lá dentro, para manipular ela, em vez de eu estar fazendo, né, procedures e funções totalmente separadas. É isso que vale a pena na package. É como realmente se fosse uma classe. Na hora de chamar o código Java, eu ia chamar esse cara aqui, ó, employees.inserção, employees.alteração, e passar os parâmetros de alteração, os valores de dados. Correto aí, pessoal? Fácil, né? Muito tranquilo. Trabalhar isso no PL/SQL é muito legal, tá? Isso, pouquíssimos bancos de dados vão oferecer para vocês. Pouquíssimos, raros, tá? Eu basicamente só vi o Oracle funcionar realmente e acredito que o Postgres tenha também uma versão dessa package que a gente tem. O resto eu não conheço, sinceramente. Ok aí? Beleza? Bom, pessoal, depois do intervalo então a gente continua. A gente tem mais um pedacinho para a gente ver de aula aí. Ok? Então, até depois do intervalo.